Olá! Outro texto polêmico e muito mal aplicado é o de Paulo escrito aos Coríntios sobre entregar a pessoa para Satanás a fim de salvar a sua alma. Está escrito, 1 Coríntios, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não devia, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já ordenei que aquele que fez isso, como se eu estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presentes também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 5. O que Paulo ensina aqui, que é possível haver a salvação da alma sem que o corpo seja salvo também? Ora, se isso for verdade, a alma pode ir para o céu e o corpo separadamente para o inferno, então? E como será isso no dia da ressurreição? Se isso for verdade, a igreja tem o poder, então, de entregar uma pessoa para o diabo para a sua destruição. Agora, na verdade, não é nada disso que Paulo está dizendo. Para entender o que o apóstolo diz aqui, é preciso lembrar-nos que ele está tratando de um caso que não se repete em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Trata-se especificamente de um irmão da igreja de Corinto que possui a mulher de seu pai. Nesse caso, está tendo relações sexuais com a madrasta. E a igreja simplesmente fazia vistas grossas, permitindo tal imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Paulo toma uma decisão drástica. Ordena que tal irmão seja expulso da comunhão, o que, na verdade, significa mais que um trocadilho de que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Provavelmente, a igreja de Corinto já deve ter aplicado o mandamento de Jesus sem resultados de arrependimento do imoral. Com certeza. Qual? Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligada no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. Paulo ordena que, sem delongas, seja entregue
pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Devemos entender aqui que quem morre sem Cristo, sob o poder e domínio de Satanás, não tem salvação. Essa pessoa, notoriamente, está morta em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, escreve Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. A expressão de Paulo para que o corpo seja destruído não significa que a pessoa em si é entregue ao diabo para ser possuída, e sim que ela seja entregue para viver a sua pecaminosidade que o atrai. Que o diabo exerça toda a sua influência, despertando e amarrando a pessoa no desejo impuro do seu coração, a fim de que aquilo que lhe dê prazer acabe se revelando uma grande fonte de destruição, de corrupção, fazendo com que, assim, essa pessoa sinta os resultados danosos, perniciosos de seu pecado, e com isso traga quebrantamento e arrependimento, e assim seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. A tradução desse texto fica mais compreensível com a Bíblia versão autorizada, que apresenta o texto desse modo: entregue ao domínio de Satanás o homem que assim pecou para a destruição de suas cobiças carnais, a fim de que seu espírito se possa salvar no dia do Senhor Jesus. Queridos irmãos, fora da comunhão e proteção da igreja, que de certo modo salvaguarda o cristão das tentações e do acusador, a pessoa se torna presa fácil para o domínio do príncipe das trevas. E, com a ação dele, os resultados poderão levar essa pessoa a cair em si, no final, arrepender-se e, finalmente, ser recuperado na fé, tornar a comunhão da igreja e se salvar por ocasião da vinda de Jesus. Um ano depois, Paulo escreveu novamente outra carta aos irmãos de Coríntios, dando-lhes um novo mandamento, uma nova ordem, agora para reintegrarem aquele imoral que agora estava arrependido. Diz o texto: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 8. Assim, a punição funcionou. O suposto irmão sentiu peso no seu coração, abandonou o erro e voltou arrependido para a igreja. Portanto, entregar alguém a Satanás não significa fazer um esconjuro ou uma sessão espírita, invocar o diabo e dizer: você tem domínio agora sobre ele total porque a igreja lava as mãos. Não, nada disso. O que Paulo está dizendo é: expulsem ele, ou seja, tirem ele da comunhão,
Permitam que ele viva, portanto, o prazer do seu pecado intensamente, porque o pecado o levará à ruína, à destruição, à dor, e essa dor provocará o arrependimento, a necessidade da comunhão, a necessidade de voltar ao corpo de Cristo. E graças a Deus, foi isso que aconteceu. Deus te abençoe.